Olá, seja muito bem-vindas a mais um dia transformando bonecos e transformando vidas com a Arte Reborn. Meu nome é Eliane e eu sou da Borbulhar de BBC Boys. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre os banhinhos de tinta que nós vamos dar na boneca, né? Que é esse banhinho que vai dar cor na pele da bonequinha. Olha para vocês verem como já tá ficando bonitinho. Como eu tinha dito desde lá do começo das outras lives, nós começamos a fazer essa reforma aqui juntos, né, em live. E vocês veem como que ele tem uma carinha oriental, né? Daí tava com o olhinho azul, foi pintado esse olhinho e olha como que ficou bonitinho, tá bem com a carinha de japonesinha, né? Nós fizemos um processo limpamos a boneca, essa boneca aqui tava bem estragadinha, nós desmontamos todas ela. Boa tarde, pessoal que tá chegando aí. Nós desmontamos, depois nós já fizemos a camadinha, a neutralização dessa boneca para deixá-la bem clarinha para começar o processo de pintura. Depois da neutralização, nós fizemos as manchinhas de frio, né? As famosas manchinhas 3D. E depois nós já fizemos a camada de pele nessa boneca, né? Lembramos que nessa última etapa nós não colocamos, só colocamos a tinta Flash 8, porque a gente não quer muito uma boneca muito manchadinha, porque não é um bebê caucasiano que nós estamos fazendo. O caucasiano tem essa mistura, sabe, dessa pele, né, bem misturada que a gente tem. Então, assim, não é aquela pele branquela, mas como a gente tá querendo fazer um bebê oriental, nós usamos só tinta Flash 8 para dar uma camada de pele. Então, eis aqui a nossa boneca. E hoje nós vamos dar a camada o banhinho. Vamos trabalhar com o banhinho nela. Olha aqui, ó, como tá ficando. Para trabalhar com o banhinho, para que é que serve essa camada dos banhinhos que a gente fala, né? Na verdade, olha, nós chegamos com essa pintura até aqui e eu quero fazer uma boneca oriental. Só que ela tá ainda muito branquinha. Então, se a gente fosse fazer um bebê caucasiano, geralmente a gente joga uma camada de house siena, né, da cor house siena, que vai dar essa cor house siena, ela é uma cor meio, ela é ocre, né? A gente joga a camada de house siena, um banhinho, vai no forno, depois a gente joga um burnt umber, que é um marrom, que é a cor marrom que a gente usa, para deixar esse tom da pele do jeito que a gente quer, né? No caso dessa bebê aqui, como eu vou querer fazer uma boneca mais oriental, eu vou usar sim a house siena. Aí você pode usar, se você estiver trabalhando, isso aqui é uma tinta Gênesis, né, da marca Gênesis, e essa aqui é a tinta da marca Sophie, né, que é uma tinta vinílica. Aí você pode usar qual que você tiver aí. Olha lá, minha cachorrinha acho que vai querer participar da live. Olha, essa daqui, vou até abrir a tinta aqui, elas são iguaizinhas, né? Daí você vê qual que você vai usar, qual que você prefere, qual que você tem aí. Lembrando que se você... Essa camadinha que nós vamos fazer aqui dos banhinhos, tem que ser ela tem que estar bem translúcida. Oi, boa tarde, Clarice, Fátima, muito boa tarde. Cristiane. Então, nós vamos fazer uma camadinha bem translúcida. Por quê? Para não manchar esse bebê. Se você estiver trabalhando, se você optar por trabalhar com essa marca da tinta Sophie, né? Lembrando vocês que, por exemplo, a pigmentação dela é mais forte do que a tinta Gênesis. Então, você vai ver que você vai gastar quase o dobro de solvente para deixar ela bem translúcida. Vamos lá colocar um pouquinho aqui, deixa eu ver, não sei qual que eu vou fazer com a tinta da Sophie aqui, ó. Deixar aqui a da Gênesis do lado. Só para vocês terem ideia, porque a maioria das pessoas conhece mais a tinta Gênesis, né? Olha, eu coloquei uma pipeta, que equivale aí uma tampinha do solvente do EcoSolve. E é só, olha, é muito econômica essa tinta, porque você, olha, eu peguei só a pontinha do pincel. Faz um tempão que eu tô com essa tinta aqui, eu não cheguei nem a abrir para vocês terem uma ideia, eu tô usando a sujeirinha da tampinha dela, de tão pouquinho que vai, olha. Nós vamos fazer uma aguadinha.
cor House Siena. Vamos pôr um pouquinho, mais um pouquinho aqui, ó. É isso aqui, ó. Eliane, Bem a Clarice pouquinho. acabou de mandar uma mensagem aqui no Instagram. Ela perguntou: se quiser um beber meio rosado, avermelhado, que tom coloca? Então, Clarice, no caso, você pode... Primeiro você vai usar essa House Siena aqui. Geralmente a gente usa ela porque ela tem, ela tem um tom assim da pele que ela vai deixar isso aqui mais próximo com a pele mesmo, sabe, com a pigmentação nossa. Então você pode usar esse House Siena e vai botar um pinguinho de vermelho aqui, tá? Daí você só que controla, porque a tinta vermelha, ela é bem assim, né? Ela é bem forte. Mas aí você pode usar, você faz essa misturinha do House Siena e coloca uma pintinha do vermelho. Existe uma cor que chama Strawberry, e ela é um rosa, né? Ela é boa para você fazer isso. Mas para você que não precisar ficar comprando mais cores de tinta, você pode fazer isso que fica um tom bonito. Porque às vezes acontece da gente estar fazendo uma boneca e ela ficar muito pálida, né? E às vezes você quer que deixe um pouquinho mais corada e você põe um toquinho do vermelho. Tem algumas cores que é bom a gente ter, que nem o vermelho. Aqui, ó. Ó, daí eu misturei essa tinta House Siena. Como eu vou fazer uma boneca que eu quero um pouquinho mais amarela, porque ela é oriental, vou colocar aqui um pouquinho, vou pegar uma pitadinha do amarelo, bem pouquinho, tá? É bem pouquinho pra gente dar um toque pra ela ficar um pouquinho mais amareladinha. Aqui eu vou misturar aqui. Se você quisesse fazer inteirinho o amarelo, você podia fazer uma aguadinha bem clarinha, só que depois você ia ter que fazer um pouquinho do House Siena, porque senão essa pintura ela ia ficar muito amarelo, né? E a gente quer só um toquinho. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha, ficou um House Siena com uma pitadinha só do amarelo. Já ficou bem amareladinho. A Clarice está perguntando, e aquele tom de pele mesmo, qual coloca? Um tom de pele. Então, daí a gente usa só o House Siena. Depois a gente usa um Burnt Umber, se você quiser, que é o Burnt Umber marrom, que fica mais... um pouquinho mais moreninho o bebê, né? Agora, se você não quiser que fica moreninho, você usa só o House Siena sem nada, tá? Porque, na verdade, esse House Siena, quando ele entrar em contato, você antes de fazer isso, você fez as camadinhas, as manchinhas 3D e você já usou o vermelho. Então, o House Siena, quando ele entra em contato com a cor vermelha, ele vai dar um tom de pele bonito já. Agora, mesmo se você fizer isso, se você achar que ainda tá branquelo o bebê, daí sim você pega o seu House Siena e dá um toquinho do vermelho pra ficar mais coradinho. Aqui, ó. Vamos pegar e vamos passar pelo rostinho dela. Olha aqui, não sei se é que aqui não dá pra, não sei se no vídeo dá pra vocês verem que já ficou. Ela vai ficando um pouquinho amareladinha, que é a nossa japonesinha. Esses banhinhos, eles são perfeitos, porque você pode dar ele, às vezes você terminou de fazer a boneca e ali você viu que aquela cor que não te agradou muito, mesmo que você já deu todos os banhinhos que você tinha que dar, né, nas etapas, não tem problema, você vai, mesmo no final, você já vai corrigir a cor. A Josiane tá perguntando aqui no YouTube, se ela quiser fazer uma boneca negra, é só ela dar vários banhos no tom marrom? Não, às vezes as pessoas acabam... A técnica de boneca negra, ela é um pouquinho diferente nos processos que a gente faz, principalmente assim, sabe, na cor da pele, a gente já faz uma base mais escura nela, né? E na hora de fazer as dobrinhas, a gente tem algumas marcações diferentes na boneca, na técnica afro. O que acontece que dá pra você fazer isso, Josiane, você dá vários banhinhos se você quiser que fique só moreninho. Daí sim, você vai dando vários moreninhos e ele vai ficando moreninho. Agora, se for pra ficar negro mesmo, daí é outra técnica, tá? Nós vamos passar por tudo aqui. Passou e já vem com a esponjinha, uma esponjinha lisa, só pra não ficar nenhum lugar assim
com essa tinta parada. E vai ficar bem bonitinho. Quer dizer, isso aqui, a hora que eu terminar de fazer isso, eu deixo secar um pouquinho, depois eu ponho no forno. A hora que voltar, se eu achar que eu tenho que fazer de novo, você vai repetindo. É bem a seu gosto, sabe? Quantas camadinhas que você vai fazer aí. A Lucinéia tá perguntando se ela não fizer esse banho, tem algum problema? Então, não é que não tem problema. Vamos supor que você terminou de pintar, você já tá gostando da cor. Terminou de fazer a camada de pele, você já gostou da pele. Mas fica marcado, sabe um pouquinho a cor da pele? Principalmente quando a gente faz uma pele clara, fica assim, um pouquinho marcadinho na hora que você bate as esponjinhas. Esse banho meio que deixa uniforme a pele. Então é legal. Então se você terminou, gostou do tom da pele, você não quer que mude aquela cor, você pega, você pode até dar um banho assim do Raul Sena, mas deixa bem clarinho, para não interferir naquela cor. Mas é bom, quanto mais camadinhas de tinta tiver na boneca, assim, mais a tinta não vai sair, sabe? Não fica, o vinil acaba aderindo, porque você vai fazendo as camadas, vai ficando um pouquinho mais áspero, né? Então, a tinta vai pegando mais, sabe? Não fica aquela boneca que sai a tinta com facilidade. Eu vou deixar aqui para secar um pouquinho, pra gente fazer isso nas outras partes. Essa parte aqui do banhinho é muito bom mesmo, né? Porque o que já aconteceu da boneca ficar muito vermelha no final, né? Às vezes é ao contrário de algum, né? Às vezes você pega e erra mesmo na quantidade, fica aquela boneca vermelha. Aí você vai lá na roda cromática, né? Da neutralização. E já você vai lá ver, que neutraliza essa cor vermelha, é o verde. Daí você faz aí um banhinho dessa tinta que eu tô fazendo no verde e passa, vocês vão ver a diferença que dá. Neutraliza e corrige nossa, já salvou muito trabalho meu esses banhinhos aqui. A Clarice perguntou aqui no Instagram, para uma bebê de 7 meses ou mais, precisa fazer manchinhas de frio ou não? Aí não usa esponjas furadas? Não, o que você pode fazer, você tem quando é bebezinho recém-nascido, quanto mais recém-nascido, mais prematurinho for, mais parece as manchinhas de frio, né? Você pode observar uma criança maior, acima de 8 meses, a gente não vê tanto aquelas marquinhas, né? Então, aqui, quando eu vou fazer toddler, né? A gente chama de toddler essas bonecas grandes. Eu uso, ou eu faço um pouquinho mais clarinha essas camadinhas para ela não aparecer, porque fica bonito fazer para não ficar aquela pele, sabe, muito lisa, sem nada. Você faz um pouquinho mais clarinha e você, na hora de... Você vai batendo a esponjinha sua furadinha, você não deixa ficar muito marcado, deixa ficar... Quanto menos marcado ficar, é melhor nesse caso. Você deixa assim para ela ficar quase imperceptível mesmo. Quanto mais velha, né, a boneca, né, mais velha de idade for a boneca, né, tem já boneca que a gente faz de quase um ano, né, então quase não tem nada. Mas eu faço um pouquinho mais clarinho, sabe, que daí na hora que você chega nessa etapa quase não dá para perceber. A Cleide mandou uma mensagem aqui falando assim, eu moro no interior da Bahia e eu estou com medo de não conseguir achar o material e nem conseguir vender aqui na minha cidade. Então, Cleide, o que acontece? O material hoje em dia só acha pela internet, por isso assim, as tintas, né? Tem coisinhas, às vezes pincel, alguma coisinha, a gente acha em loja de rua. Mas a tinta, principalmente a tinta, você só vai encontrar na internet. Hoje em dia a internet veio para facilitar, né? Às vezes pessoas que moram em cidades pequenas, que não tinham acesso a material, hoje faz a compra pela internet e vem bem rapidinho. Deixar aqui, vamos pegar a outra perninha. Essa perninha aqui essa boneca vai ficar muito, porque é bem gordinha, né? Bem cheia de dobrinhas. Aqui, vou deixar fazer uma pele um pouquinho mais amareladinha. A Daniele mandou uma mensagem perguntando se vai abrir de novo as inscrições para o curso. Ai, Daniele, então, nós fechamos as inscrições, teve que fechar até antes da hora, né? Graças a Deus tem bastante alunas entrando, então talvez a gente vai
abrir inscrição no final de setembro, mas eu ainda não tenho a data certa, tá? Se você quiser, me manda uma mensagem no direct que eu já coloco você na minha fila lá e eu já te mando, assim que sair, eu já mando pra você, tá? Pra você não ficar de fora. Aqui, ó, esse aqui já tá ficando mais amareladinho. Os banhinhos. O que acontece, né, com esses banhinhos aqui? Você deixa ele secar um pouquinho antes de colocar no forno, tá? Não coloca ele molhado desse jeito. Não que não, assim, não tem problema, vamos supor, se a gente colocar molhado desse jeito, se eu colocar no forno, vai acabar secando. Mas o que que acontece? Ele estando molhado, principalmente assim, vai colocar no forno, vai bater essa parte molhado, né, em algum canto do forno e vai manchar. Um dos motivos é esse. Mas a tinta, você consegue ver a cor que realmente ficou a hora que ela estiver seca aqui. Então, molhado desse jeito, pode acontecer de eu colocar no forno e a hora que secar ficar muito escuro. Só que depois que queimar, daí não sai mais a tinta, né? Agora, do jeito que tá aqui, ó, eu vou deixar ele secar aqui. Nós vamos deixar ele no suporte, que eu já coloquei aqui, ó, no meu suporte. Nossa, quase que bate aqui, né? Ainda suja. Já tá aqui no suporte, então daí eu vou deixar agora ele secar para depois ir pro forno, né? Só que a hora que secar, eu vou ver se esse tom ficou bom, porque pode acontecer assim eu fiz bem clarinho, mas vamos supor você que tá começando aí, você erra e faz uma tinta muito escura. Se não queimou a boneca, se ainda não foi pro forno, dá para você dar uma limpada aí, pega um paninho assim, deixa meio limpa, que às vezes, muitas vezes sai, sabe? Como não queimou ainda, então dá pra você sair. Dá pra você, às vezes, salvar uma pintura. Mas assim, o ideal, toda vez que você for misturar a tinta pra fazer seus bebês reborn, sempre faz clarinho. Às vezes tem paciência, porque tem vezes, você com paciência, você vai repetir essa fase várias vezes, né? Mas é melhor você repetir do que você, de repente, já querer fazer escuro pra terminar logo e manchar. Daí, pra tirar a mancha, às vezes a gente até consegue tirar a mancha, mas deve dar muito trabalho, né? Nossa, dá trabalho pra corrigir, às vezes, o erro. A Vanessa mandou aqui no Instagram, ela colocou: minha boneca está toda vermelha. O banho pode ser de verde claro? Pode sim, depende assim, depois, vamos supor assim, o que vai acontecer? Se ela ficar vermelha por inteiro, você vai fazer um banhinho e você passa e vai neutralizar. Vamos supor que se ela ficou muito vermelha, eu errei, fiz uma bochecha muito vermelha, ficou muito vermelho, o que você vai fazer? Você vai fazer, antes de você dar o banhinho, você vai pegar a sua esponjinha, uma esponjinha lisa, você vai passar um pouquinho dessa aguadinha mais aonde tá no vermelho. Daí você vai limpar, vai bater, limpa bem e deixa secar um pouquinho. Depois você passa o banhinho por todo, porque daí você sabe que aquelas partes que você precisa dar uma atenção maior, você já pôs um pouquinho de tinta nela, então já vai acabar corrigindo. Mas por isso que eu falo assim, melhor você ir devagarzinho, sabe? Com um pouquinho a cor, que é mais fácil do que ter que corrigir. Mas a boa notícia é que sempre dá pra corrigir, viu? Às vezes as pessoas ficam desesperadas. Nossa, eu estraguei a boneca, ficou muito feio. Não, mas a gente vai devagarzinho que você consegue corrigir. Olha, ela, do jeito que ela tá aqui agora, eu vou levar ela no forno, né? Nós vamos levar ela no forno. Vamos ver se dá pra ainda... Deixa eu ver se colocar aqui no meu forno. Eu tenho um forno halógeno, eu tô usando um forno halógeno aqui, mas se você não tiver o forno halógeno, pode colocar num forno convencional. Olha, não vai dar pra mim colocar, não queimar agora não, porque a cabecinha já tá seca, mas as perninhas ainda tá um pouquinho úmida. Eu vou deixar aqui. Eu vou abrir pra vocês para as perguntas, porque nós não vamos conseguir terminar mais essa parte, porque vou ter que esperar secar, colocar no forno, né, secar. E amanhã nós vamos fazer alguns detalhes dessa boneca. Nós vamos fazer a sobrancelha, vamos trabalhar com sobrancelha. O que eu tenho visto? Muitas e muitas alunas minhas têm dificuldade na sobrancelha, né? Se você for minha aluna, me fala aí se você tem dificuldade na sobrancelha também ou não.
A Ana Maria mandou uma pergunta aqui. Ela colocou que, na verdade, não é uma pergunta, né? Ela colocou que queria muito começar, mas não tem dinheiro. Para começar. Ai, olha, é Ana Maria que ela chama, né? Ana Maria, se a gente for esperar sobrar dinheiro, não sobra. Eu sempre venho falando aqui, né? Vê assim, faz um plano para você. Vê assim, como que você tem que começar a aprender, olhar vídeos, assistir lives, para você saber assim que tipo de tinta que usa, quantas cores mais ou menos que usa, quanto que custa essa tinta, para você fazer um planejamento, né? Teve muitas pessoas, sabe que não difícil, não sobra dinheiro para ninguém mesmo, né? Se a gente for esperar sobrar dinheiro para começar alguma coisa, mas eu entendo que hoje em dia as coisas estão difíceis e às vezes você faz um planejamento, vai comprando as tintas, as coisas aos poucos, vai aprendendo, né? E não deixa que isso seja motivo para te atrapalhar, porque justamente a pessoa que não tem dinheiro é aquela pessoa que mais precisa ganhar dinheiro, não é? Ter um trabalho, né? E às vezes se ela ficar esperando, quer dizer, por exemplo, ela já não tem uma renda, daí ela não vai sobrar nada para ela poder fazer um negócio, ela vai ter que criar um jeito, né? E a gente, quando a gente quer, a gente dá um jeito, sim, não é verdade? Fazendo aos poucos, eu tenho muitas alunas que fizeram assim sacrifícios enormes, sabe? Deu um jeito e foi lá e corre atrás, né? E é assim, né? Vai seguindo, a gente tem aqui assim, nossa, eu tenho o maior prazer assim de poder ajudar as pessoas, principalmente você que tá querendo começar agora, né? Às vezes não sabe nem como, porque a gente tem que ter um plano, né? Ter um plano e ter um propósito. Às vezes é uma economia que você faz aí no mês, às vezes uma coisa que a gente deixa de fazer no nosso dia a dia, economizar aí uns 30 reais por mês, você vai lá e compra uma tinta, compra um pincel, vai guardando, vai. O que não pode é desistir, né? E ficar pensando assim, e se eu tivesse ido atrás, né? E se eu tivesse feito, como que eu estaria hoje, né? Então, não é fácil para ninguém, mas tem pessoas que conseguem, porque é sinal que é possível, né? É possível sim. A Tassi mandou aqui no Instagram, pode ir no forno com os olhos? Pode, você pode sim, depende dos olhos que você estiver trabalhando, né? O que acontece? Existe, no começo, quando a gente começou a fazer um bebê reborn, há uns 12 anos atrás, geralmente os materiais vinham importados, e a gente sempre sabia que o olho era de acrílico, era de vidro, né? A gente sempre mais ou menos sabia o material. Então, colocava no forno na boa, sabe? Não tinha problema. Hoje em dia, às vezes se você comprar no Mercado Livre, às vezes material, tem muita gente que começou a fabricar óleos, até no Brasil tem um pessoal que tá fabricando, só que às vezes a pessoa faz de plástico, às vezes faz um outro material que você não sabe se vai aguentar o forno, né? Daí, quando eu não sei direito a procedência do olho, eu tiro para colocar no forno, para não ter problema de derreter. Se for de acrílico, né? Se você comprou numa loja que vende produto original, essas coisas, se for de acrílico, você pode colocar que não tem problema. Agora, se você não souber direito a composição dele, né? Porque eu andei vendo uns que ele era, sabe, era plástico. Daí, se você colocar o plástico dentro do forno, não dá muito certo. Então, mas aí tira, né? Corta, deixa eu pegar só esse aqui, né? Vou mostrar pra você. Aqui atrás a gente corta, né? Tem uma cavidade atrás do olho. Ela corta, é muito facinho de você tirar e colocar esse olho. Esse olhinho aqui desse bebê ainda a gente não colou. Então eu vou levar, a hora que eu for levar ele pro forno, esse aqui, ó, eu vou tirar ele mesmo. Porque o que acontece? Vou até tirar agora, ele é bebê de reforma que eu tô fazendo, né? Então esse olho aqui, pelo jeito, eu pintei ele, né, pra restaurar esse olho, mas ele é bem, só de olhar pra ele, dá pra ver que ele é bem de plástico aqui atrás. Então, não dá pra arriscar ir lá no forno, né, pode ser que você acabe estragando. E aí dá um dó, né, depois do bebê que tá quase tudo pronto e derreter o olho. Nossa, não vamos arriscar. É bem simples de você tirar e colocar. Eu gosto muito de deixar o olho, quando eu vou fazer a sobrancelha, eu gosto de estar com o olho inserido, né, sempre eu coloco nisso. Porque fica mais fácil, sabe, para você poder medir todo direitinho. Amanhã, principalmente você que tem alguma objeção em fazer sobrancelhas, né? Nós vamos fazer as sobrancelhas desse bebê aqui. Daí eu vou estar ensinando para vocês como a gente vai medir essa sobrancelha, né?
como que eu costumo fazer. Eu tenho alguns lápis aqui que acaba facilitando a vida de quem tá começando agora na arte. Às vezes a pessoa tem um pouco de insegurança de ir com o pincel já ir fazendo a sobrancelha, às vezes tem medo de errar, ou às vezes deixa, sabe, aquela sobrancelha muito grossa, acaba não ficando muito natural. Então a gente vai, amanhã nós vamos medir, mostrar como que mede para poder marcar essa sobrancelha, e eu vou mostrar para vocês também um pouquinho dos lápis que a gente pode usar, sabe, para poder ele dá até um acabamentozinho aqui, né? E fica muito rapidinho para você fazer, e ele, nossa, o resultado fica muito bonito. A Vanessa tá perguntando como você vai fazer para colocar os membros? Você vai costurar? Então, até eu já tinha comentado com vocês, né, na outra live, que existe duas maneiras de fazer, né? Ou a gente aproveita, né, porque essas bonecas de reforma, elas vêm, a maioria delas, nossa, de vez em quando eu pego algumas que tem aquela caneletinha aqui, eu fico toda feliz, porque aquilo lá é muito fácil. Daí você pode até usar corpinho, esses corpinhos de bebê reborn que a gente compra pronto, aí você põe aquela garrinha de plástico, é bem mais fácil. Agora essa daqui, quando vem assim, que é a maioria dos bebês de reforma, aí eu aproveito esse buraquinho aqui para você enfiar a agulha, você costura e aproveita esses buraquinhos aqui, ó, para não quebrar a agulha. Ou você pode colar, né? Eu até tinha falado pro pessoal que eu uso a cola vinil, essas cola vinílica que ela tem loja de tapeçaria, sabe? Ela vem bisnaga, é uma cola até barata. Aquela cola de vinil, ela é muito boa. Se você colocar ela aqui, colocar o tecido, não sai mais, só rasgando, né? E eu falo que é uma etapa, assim, pra quem às vezes tem preguiça de costurar, igual eu, porque eu não sou muito costureira, né? Mas daí você tem essas duas opções. Ou você costura esse corpinho, ou você cola. A Cassi mandou aqui. Só em pensar em sobrancelha dá um frio na barriga. Ah, mas viu, Cassi, é assim, todo mundo, né, tem, às vezes a gente até vai fazer, né, uns workshops dentro da comunidade de alunas, e eu quero fazer um dia só de sobrancelha. Nós vamos fazer juntos, sabe, assim, para ser o passo a passo, para vocês verem que não tem nada de complicado, não. É lógico que quanto mais vocês tem que treinar bastante, né? Desenha no papel, olha a sobrancelha de criança. Nossa, eu acho que não tem exercício melhor do que você pegar no YouTube. Hoje em dia a internet, você pega lá no Google e coloca fotos de bebês e aproxima bem, sabe, da sobrancelha. E para vocês começarem a notar, né? Vocês vão ver assim que uma sobrancelha mais clarinha, que tem alguns pontos da sobrancelha que é um pouco mais escura, que existe diversos desenhos. Então, sabe, Cássia, é uma dica assim que eu fiz muito no começo. Eu pegava um caderninho, eu vivia com um caderninho na minha bolsa. Onde que eu saía, sempre tinha um caderninho. E eu ficava desenhando, sabe? Olhava, às vezes eu passava, porque não sei se aí na tua casa tem bebê, né? Na minha já não tinha mais, né? Os bebês da família todos, então quando cresceram, daí quando eu ia às vezes no shopping, em qualquer lugar eu ficava bebê, eu ficava encantada, daí eu ia lá, ficava olhando, desenhava, ou se não na internet olhando, e é um exercício muito bom. Desenha bastante no papel, e depois, você vai treinando, logo é uma coisa assim que você vai tirar de letra. O que a gente tem que atentar muito, né? Eu vejo muito pessoal fazendo muito sobrancelha, às vezes muito arqueado, ou se não muito alto. Então a gente tem que ter uma noção, olha, que como a sobrancelha de bebê é um pouquinho mais reta, ela é mais clarinha, então ela tem um ponto onde começa, onde termina. Então você sabendo só essas regrinhas básicas, o resto é treino. Treina, treina, treina. Quanto mais você fizer, você vai se surpreender com o teu resultado. A Clarice mandou: como faz sobrancelhas para cabelos loiros? Que tom eu uso? Então, quando a gente faz para cabelo loiro, depende do tom do loiro. Geralmente a gente sempre usa um tom acima da cor do cabelo. Então, se eu vou fazer aquele um loiro bem clarinho, eu posso até usar essa tinta house sienna. Só que toda vez que vocês forem fazer sobrancelha muito loira, nunca usa essa tinta purinha, porque ela tende a ficar meio alaranjada com o tempo. Então, a gente usa o house sienna e dá uma pitadinha do roxinho, né? Que é o Jacksini Purple. Eu tô com ele longe daqui, né? A gente toda vez que a gente dá uma pitadinha do roxo, a tinta meio que fecha a cor, então evita de ficar laranja com o tempo.
Mesmo o marrom, nunca você vai lá e vai pegar a tinta marrom, vai direto. Eu vou, mesmo que seu marrom que for, o marrom é da cor do cabelo que eu tô implantando. Mas com o tempo, esse marrom, ele tende a ficar um pouquinho alaranjado. Então você, mesmo se você usar o marrom, dá um pinguinho do diaxínico, do roxinho, tá? E mesma coisa do Halciano, vai fazer uma loira, você pode até usar o Halciano, só que dá uma pitadinha do roxinho só para dar uma fechada nessa cor, sabe, para não ficar uma coisa muito amarela. E procura usar 2 tons, daí você pega no seu pires, mistura um pouquinho do Halciano, faz uma cor, depois do ladinho você faz uma misturinha e põe uma pitadinha do marrom para deixar um tomzinho mais escuro. Então primeiro você faz o clarinho e depois você dá umas nuances um pouquinho mais escuro, porque vai acabar ficando natural, né? Eu acho que fica bonito quando a gente usa 2 tons. Mas é isso mesmo, viu, gente? Treino, a sobrancelha, assim, que a gente vê até no rosto da pessoa, né? Como uma sobrancelha é a moldura do rosto, e na boneca também. Às vezes, o que eu vejo, a sobrancelha escura na boneca, nossa, fica muito pesado demais. A sobrancelha escura, a sobrancelha arqueada. Então, assim, quanto menos, às vezes é melhor você deixar o bebê quase sem sobrancelha do que se você fazer um negócio muito forte. A gente vê, né, que tem recém-nascidos, quando a gente tá fazendo uma boneca, um bebê reborn, quando é recém-nascido, você pode observar que tem recém-nascido que quase nem tem as sobrancelhas e os cílios, né? Então, quanto mais delicadinho a gente fizer, mais bonito, mais próximo do real vai ficar. A Flávia tá perguntando aqui no YouTube qual é o preço do material do bebê reborn. Então, Flávia, o que acontece? Existe diversos tipos de preço, né? Aliás, assim, comprar material de bebê reborn, eu acho que é o primeiro desafio que a pessoa encontra na hora que ela vai começar na arte. Realmente a pessoa tem muita dificuldade, porque esses materiais aí, eles vêm às vezes com uma tinta, vem com um nome tudo em inglês, às vezes você vai procurar num lugar, não acha. Tem que ter um pouquinho de paciência, assim, as tintas têm que ser específicas, né? E você vai ver uma tinta, tipo, por exemplo, essa tinta aqui, ó, é uma tinta da marca Gênesis. Hoje em dia, se você tem 2 opções, ou você vai comprar, né, esses potes maiores aqui, isso aqui é importado, isso aqui realmente ele custa caro. Deve estar custando mais de R$100 um pote dessa tinta aqui, só que é muita tinta, isso aqui acho que eu comprei por engano e eu acabei comprando muito. Pra vocês terem uma ideia, olha aqui o tanto de tinta que tem. Isso aqui, nossa, faz anos e anos que eu tenho, isso aqui não vai acabar nunca. Só que agora, tem um monte de loja aqui no Brasil que eles estão vendendo essa mesma tinta aqui, ó. Eles compram um vidro grande e fraciona e coloca aqui em potinhos pequenininhos. Esse aqui tem 4 gramas, peraí. Esse aqui tem 4 gramas, esse aqui deve estar custando uns R$24, mais ou menos R$25, da tinta Gênesis. Esse aqui tem 4 gramas de tinta. Olha aqui, ó, isso aqui eu já usei tanto, tipo uns 4 anos ou 5 anos que eu já tenho isso aqui. E eu faço muita boneca, pra vocês verem o tanto que dura. Então ele custa, a tinta é um dos itens mais caros que você vai pagar nisso, só que vai durar um tempão. Então às vezes assim, não é uma coisa, talvez para você que quer começar agora e não tem dinheiro para comprar todo o material, vai comprando aos poucos, que depois você vai ver que ela não estraga, se você deixar ela fechadinho. Então, e tem essa tinta aqui, que é essa tinta que eu tava mostrando pra vocês, que é essa tinta da marca Sophie. Ela até vem um pouco mais, ela deve estar custando uns R$20, que é uma tinta nacional, que a pessoa tá produzindo aqui agora. É uma tinta boa, é uma alternativa, né? Assim, às vezes o pessoal pergunta pra mim, qual que é a diferença, qual que é melhor? O que acontece? A Gênesis, assim, eu tô bem mais acostumada a trabalhar com a Gênesis, né? Sempre trabalhei com ela porque não existia outra tinta. A diferença é que essa tinta aqui, a pigmentação é mais forte. Então, a gente tem que colocar mais solvente e a durabilidade. Bebê, eu já fiz teste, assim, essa tinta não sai, sabe? Então, ela tem algumas alunas que optaram por trabalhar com essas, outras trabalham com essa. Então, eu deixei bem à vontade, porque daí cada pessoa, né, se adapta com uma tinta melhor. O que você tem que entender, que quando você faz a misturinha, para você pintar a sua boneca reborn, essa mistura ela tem que ficar translúcida, não pode ficar muito forte, porque a pintura
essa pintura dessa técnica com essa tinta que vai ao forno, ela é feita em camadinhas, sabe, para dar o efeito 3D. Então essa camadinha tem que ser translúcida, fica uma camadinha por cima da outra, ela é meio transparente. Então quando você olha na pele da boneca, né, na pele que a gente faz a boneca, você vê meio que uma tinta entrando dentro da outra. Isso que dá esse efeito tão bonito nas bonecas. A Vanessa mandou aqui na live sobre moer sintético, se você usa. O mohair sintético? Então, uso, assim, o que acontece? Eles falam mohair sintético, né? Mas, assim, pra mim, o que é sintético é fibra. Fibra é sintético, porque o mohair, ele é um pelo, né, de cabra ou pelo de alpaca, ele é natural. Então, não tem assim mohair que é sintético, ele é natural. Então, ou é mohair ou ele é fibra. As fibras, eu já andei comprando, assim, algumas fibras boas, outras muito ruins, muito secas. Normalmente, assim, uma das fibras que a gente mais gosta de usar quando vai implantar boneca com fibra é a Beltex. Essa fibra, ela tem um caimento bom, ela é bem fininha, então ela fica assim, a aparência da boneca fica muito boa, principalmente se você for vender boneca para criança brincar. Então a fibra, ela é mais indicada porque ela é mais fácil da criança cuidar do cabelinho, fica mais lisinho, né? O mohair, ele acaba arrepiando um pouquinho mais. Só que assim, o mohair acaba dando uma aparência mais de um bebezinho de verdade. Nós vamos fazer uma live, né? A hora que eu for implantar o cabelinho dessa boneca aqui, eu quero mostrar pra vocês, eu quero mostrar as diferentes tipos de mohair, né? A gente mostrar um mohair angorá, um wood-head, uma fibra, a fibra também para vocês verem, né? Diferentes tipos de fibra. Eu acho que vai ser muito legal para esclarecer algumas dúvidas que vocês têm a respeito do cabelo, né? Deixa eu pegar aqui. E material é isso, mas respondendo até essa pergunta de você que perguntou do valor do material, né? Quer dizer, o material tem de tudo quanto é preço, mesmo a questão do cabelo. Você vai começar assim, se você optar por comprar fibra, você vai pagar aí uns 50 reais, um tanto de fibra, que nesses 50 reais ele deve dar para implantar uns 3 ou 4 bonecas. Agora, mohair tem acima de 100 reais e tem assim de infinitos preços, né? E quanto mais caro, melhor é, né? Então nossa, tem muitos fios assim que você olha, ele é bem sedoso, ele tem bem o aspecto de um bebê. Então, às vezes pode até ser que para você que tá começando, é legal começar com fibra, de vez em quando você já pode ter um mohair, mas não precisa assim, se a sua opção for para brincar, para vender para criança, né? Então o mohair é meio complicado. Tem mães até que não preferem fibra porque acha que a criança vai estragar, e estraga mesmo, né? Agora, se você estiver trabalhando com colecionadoras, tem muitas senhoras que colecionam bonecas, aí daí às vezes vale a pena fazer com mohair, porque essas colecionadoras, elas querem que fique assim mais parecido com um bebezinho de verdade. E elas vão deixar, elas têm lugares, né? Elas vão deixar quietinha a boneca, não vai manusear, né? É mais para apreciação. Então daí você até vale a pena investir no material mais caro. A Luciane tá perguntando aqui no YouTube, quanto tempo fica no forno o bebê? O bebê. 8 minutos, Luciane. Você pode deixar de 8 a 9 minutos, né? Se for forno do fogão convencional, se for usar um forno desses fogão de cozinha mesmo, você pode colocar 180 graus, sempre na temperatura mínima. Agora esse forno halógeno, se você tiver o forno halógeno, 125 graus, também por 8 a 9 minutos. O pessoal tem perguntado muito sobre o forno elétrico. O forno elétrico, se ele estiver bem reguladinho, né? Às vezes eu fico meio traumatizada que o meu forno aqui de casa é tão desregulado, não dá para confiar nele, não. Eu não uso forno elétrico porque o meu aqui não dá para confiar. Então eu sempre uso, ou eu uso o forno halógeno, ou eu uso o forno desses fogão convencional. Porque daí o forno elétrico tem que estar bem reguladinho, para ele estar 180 graus, a temperatura mínima, né? E o tempo é o mesmo. Tomando cuidado sempre para forrar essas assadeiras. Coloca a boneca, né? Se você estiver usando o forno convencional ou forno elétrico,
tem que forrar bem a assadeira para colocar as peças direitinho, assim, para elas não relarem na parte de metal, porque senão marca, sabe quando fica brilhando, queima tudo. A Vanessa mandou aqui no Instagram, hoje eu vi uma artista dando choque térmico no pó de forno. Do quê? Pó de forno, ela colocou. Eu acho que ela perguntou, pó de forno? Ah, no choque térmico. No cabelo que ela tá falando? Ela não colocou, não especificou. Ela só colocou que viu uma artista dando choque térmico. Então, o choque térmico, né? O pessoal pergunta muito a respeito do choque térmico. Como que a gente faz para o cabelo ficar sentadinho quando é fibra? O fibra, ela é lisa, então você vai implantar, ela meio que fica ouriçadinha. Daí, o que eu faço aqui? Daí você passa condicionador, pode pegar condicionador, qualquer condicionador que você tiver aí de cabelo, ou amaciante de roupa dá certo, você pega e dá uma lavadinha com esse cabelo aqui e joga e põe água a ferver, mas deixa bem fervendo mesmo. Coloca essa cabeça aqui, ó, e joga essa água fervendo, daí o cabelo fica bem lisinho, né? Fica assim, que nem se você tivesse feito uma chapinha no bebê. Agora o mohair. A pessoa pergunta, mohair precisa dar choque térmico? Não, mohair não precisa. Só que se você quiser deixar, porque o mohair é mais delicado, então não dá pra você ficar jogando água quente, não precisa fazer isso. Então quando você implantar com mohair, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o condicionador, mistura o condicionador com a água, sabe, molha bem, penteia, depois você pode até enxaguar um pouquinho, porque daí você já deixa o cabelinho penteado da maneira que você quer, e daí o que você faz? Coloca no forno um pouquinho, daí você deixa uns 8 minutinhos no forno, aquele calor do forno, ele vai aquecer e vai ficar assentadinho o cabelo, tá bom? Mas às vezes tem mohair que a hora que a gente implanta ele tá tão arrumadinho que nem precisa, vai depender aí do seu implante. Às vezes a pessoa implanta porque quando você vai implantar, quanto mais deitadinha a agulha você colocar, mais o cabelo vai ficar com um caimento melhor. Se você implantar com a agulha em pé, o cabelo fica pra cima, né? Daí você tem que dar um jeito de dar um choque. Mas às vezes se você fizer um implante com a agulha mais deitadinha, tem vezes que você nem precisa. Nós temos ainda, tem pergunta aí no YouTube, Bárbara? Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos pegar da próxima vez. Nós já vamos começar a fazer alguns detalhes aqui nessa boneca. Nós vamos trabalhar com uns detalhes de pintura aqui e vamos marcar a sobrancelha dela. Tem uma pergunta da Luana. Ela perguntou se ela consegue fazer a sobrancelha com a tinta marrom. Com a tinta marrom? Então, Luana, eu tinha comentado, dá pra fazer com a tinta marrom, mas dá uma pitadinha do roxinho, só pra essa cor não abrir e não ficar muito alaranjada, tá? Tem uma tinta, né, que foi até bom você ter falado de uma tinta que chama Raw Amber. Essa tinta Raw Amber, ela é uma tinta que já vem meio misturada já, sabe? Quando a gente compra, tem da Genesis, tem da Sophie, as duas marcas trabalham com essa cor. Essa Raw Amber, ela é uma cor que é um marrom mais escuro, um castanho escuro, e nessa mistura eles já devem ter colocado, né, porque é uma cor escura, já tem essa pigmentação do roxo, é uma mistura pronta. Então, se você trabalhar com a Raw Amber, ela é excelente para fazer sobrancelha. Quando você estiver trabalhando com tipo um tom de cabelo, um castanho mais escuro, você pode usar assim essa Raw Amber que dá certo. Daí se for a Raw Amber, não precisa nem colocar um pouquinho do roxinho. Agora, se não for, Claudete, tudo bem, Claudete. Muito bem, deve estar um frio aí no Rio Grande do Sul, hein? Aqui nós ainda estamos com frio, um pouquinho de frio aqui, ó. Nunca vi essa cidade fria desse jeito. Deixa aqui, deixa eu ver, já tá quase seca. Mas nós vamos ter que queimar, olha. Agora só, já secou, né? Esse tempo que a gente tava conversando já foi secando. Eu já olho aqui, pra mim, esse tom já tá bom. Então eu não vou dar o segundo banhinho, tá? Mas aí isso vai ser, a hora que você estiver pintando a sua boneca, você vai vendo se tem que dar mais uma camadinha, se não tem que dar, né? Vai bem no seu gosto. A Cristiane mandou aqui no Instagram, a tinta Sophie, onde encontra ela?
Ô, Cristiane, me manda uma mensagem no direct que eu mando o contato para você, tá bom? Daí você faz um teste para ver se você gosta, mas eu tenho certeza que você vai gostar, sim. Ela tem sido uma opção, geralmente quando eu faço restauração de bonecas, principalmente por motivo de economia. Eu tô usando quase toda, sempre essa tinta. E ela tem um selante, né? Quando a gente faz o bebê reborn, eu sempre faço uma misturinha para deixar uma texturização na pele, né? E essa marca, ela tem um selante, sabe, um verniz selante que você usa só ele. E é um verniz que ele tem, assim, eu acho que ele tem um resultado bom, porque ele deixa aveludado e não sai mais barato para você poder finalizar sua pintura. A Clarice mandou: diz que a tinta Bal Black é boa, mas se tem mistura com a Raw Amber, você já usou? Opa, tinta Blau. Ah, o Brau Brau. Acho que essa é Brau Brau, né? Então, essa eu até tenho ela aqui da Gênesis, aqui, ó, Brau Brau da Gênesis. Eu tenho até ela aqui no cantinho. Então, ela é bem marrom, sabe? Eu nunca não faço. Sabe o que você pode fazer? Você faz faz uma camadinha dessa tinta. Você faz a sobrancelha bem clarinha e depois você vem com uma tinta um pouquinho mais escura e faz só uns fiozinhos em cima, vai ficar bonito, tá? Essa eu não uso ela, então eu acho que você pode, assim, dar uma pitadinha de nada do roxo nela, só pra não ter problema dela ficar laranjada. Porque ela é um marrom puro, né? Ela não tem, você vê que ela não tem muita, né? Não tem, parece que não tem pigmento laranja nela. Essa Burnt Amber, ela tem um pouquinho, sim. Eu vejo que ela é um pouquinho mais aberta, sabe? Um marrom aberto. Mas tem observado seus bebês, Clarice. Olha, você tá melhorando muito, muito mesmo. E devagarzinho a gente tem que ir fazendo os testes. Às vezes, vamos supor, se você tem alguma dúvida de alguma cor, vai lá, pega, às vezes aqui atrás, você sabe que às vezes eu mancho muito, né, quando eu vou fazer uma boneca bem cabeludinha, que não vai aparecer muito aqui atrás, na nuca da boneca, eu sempre testo tinta aqui atrás, sabe, o fio do pincel, eu vejo, esse tom tá bom, esse não tá, testa no vinil, aproveita essa parte aqui, ó, que dá pra você testar antes de você ir direto aqui na sobrancelha, né. Nosso tempo aqui já tá quase acabando. Se você tiver alguma pergunta, manda mensagem, tá? Eu acho que daqui a pouquinho já vai encerrar essa live. Nossa, eu acabo de ligar e logo já termina, né? A gente fica conversando, passa tão rápido o tempo. A Claudete tá mandando que tá muito frio. Imagina, o sul já é gelado. Eu tenho muitas alunas de Minas, diz que Minas também tá bastante frio, né? Acho que tá frio para todo quanto é lado. Mas é gostoso, né? Parece que a gente fica mais disposto, né? Para trabalhar. É mais gostoso. Nossa, se fosse verão, uma hora dessa, a gente já ia estar morta de cansaço, né? E aí na sua cidade, Fátima, tá muito frio também ou não? Como é que tá aí? Como que é o nome da sua cidade mesmo, Fátima? A Fátima tem feito bonecas lindas também, né? Cada roupinha maravilhosa. Nossa, eu recebi um carregamento de bonecas para restaurar, gente. Olha, é a Birigui. Agora eu lembrei da sua cidade, era diferente. Então, nossa, eu tô com bastante boneca nova para restaurar. Tô bem animada. Eu duro que a gente começa a fazer e não pode parar. E eu tô com um monte de encomenda de bebês reborns, tô tendo que administrar meu tempo. Final de semana eu passei pintando, porque eu queria terminar uma boneca e eu não via a hora de ver a carinha dela. E a gente começa, quando vê a hora passa, né? A Vanessa mandou que deu certo o banho azul claro. Ai, que bom, Vanessa, coisa boa. Você viu, é só pegar a tabelinha, vai olhando, vai com calma, né? Se errar, não desespere. Vocês imaginam que de vez em quando liga umas desesperadas pra mim. Errei meu bebê, não vai dar certo. Dá certo sim, né, gente? Vai tudo dar certo. Não vem com essa de que não vai dar certo, que dá certo sim.
Só dá certo, só não dá certo para quem desiste, para no meio do caminho. Então a gente não pode ter medo, né, de errar. Se a gente fica com medo de errar na hora de pintar a boneca, não adianta, né? Isso você vai só alcançar a perfeição com a prática, igual tudo na vida. Não adianta, tem que ser assim, tem que insistindo, e que quanto mais você fizer. Mas a sobrancelha, a dica da sobrancelha, por favor, meninas, pegue um papel e desenhe a sobrancelha. Comece a olhar sobrancelha em foto de bebê. Eu acho que eu prefiro, quando eu tava estudando essa época, a parte de sobrancelhas para pintar boneca, é melhor você, em vez de você ficar olhando o trabalho de bonecas de outras pessoas, olha em foto de bebês de verdade. Porque você vai acabar achando um jeito seu de fazer e vai ficar muito melhor. Vanessa de Araçatuba, né? São Paulo, né? É tudo cidade quente, né, Vanessa? Que nem aqui em Ribeirão Preto. Nós somos em Ribeirão Preto, aqui é um forno, só que tão frio, um frio que a gente não tá acostumado. Fico gelada aqui. Gente, olha, vamos ter que encerrar. Acho que já tá quase, né, Bárbara? Falta só já que vai cair, né? Mas olha, me manda mensagem se vocês tiverem dúvidas. Obrigada por vocês que têm me acompanhado, viu? Ai, como é bom. A gente já se sente meio íntima, né, de todo mundo. Eu sempre vejo aqui as mesmas pessoas, né? E eu quero mesmo pra você... deixa eu ver, Kit da Miracle. Já fez o kit Miracle Flor? Não fiz ainda. Depois me manda foto se acaso você fez, tá? Não fez ainda, não. Tem bastante kit nascendo, bastante bebê nascendo. Ai, gente, ó, sexta-feira, né, Bárbara? Nossa, passou rápido essa semana, né? Sexta-feira a gente tá aí de novo, vamos fazer sobrancelha, tá bom? Um beijo, obrigada por vocês estarem aqui comigo, ter deixado um tempinho do tempo de vocês para passar a tarde aqui comigo. Beijo, fica com Deus, Deus abençoe cada uma de vocês. Tchau!